Boa noite! E eu estou recebendo vocês para essa live que marca essa nova era com a minha música preferida ever da vida, é óbvio. Crazy do Aerosmith. Boa noite, quanta gente linda já chegou aqui. Boa noite, Paula. O YouTube... Gente, o YouTube parou sozinho, como que diz assim, chega de música agora, foca no encontro com essas mulheres maravilhosas donas de si. Boa noite, gente. Aline, eu esqueci o microfone. Ele não tá aqui perto, então fica pra próxima, Aline. Ó, essa coisa da perfeição, não... Acabei de anotar aqui, ó, uma coisa pra conversar com vocês. Sabe essa coisa de, se não for pra sair perfeito, eu nem faço? Isso é um excesso de energia masculina, porque o masculino é o fazer, é a conclusão. E o feminino é o life the journey, not a destination, é aproveitar a jornada. Então, Aline, vamos aproveitar a jornada, mesmo de forma imperfeita. Boa noite, gente linda! Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Muito, 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 muito mesmo. Essa quarta-feira aqui hoje marca um retorno de uma live semanal. Lê, sua linda! Lê, pelo amor de Deus, lê, Santiago. Eu estou esperando notícias tuas. Inclusive, eu tô doida pra receber a notícia de que eu vou te ver na semana que vem, dia 30. Tô doida! Tô esperando essa notícia chegar. Gente, marca a minha volta de lives fixas semanais. Durante muitos anos... eu fiz lives fixas semanais, todo santo domingo à noite. E foi um outro capítulo, né, da minha missão. A minha missão está expandindo, está aprofundando. Nada está sendo excluído. Esses dias uma seguidora muito querida que eu amo, não sei se está aqui, me mandou um direct falando assim: Rê, mas você vai se distanciar dos ensinamentos da Louise Hay? Eu falei, nunca. Em primeiro lugar, eu tenho um contrato de alma com a minha mentora. Vou sempre ser a formadora do método dela e ela sempre vai ser a minha principal base. Ela não é a única base para tudo que eu crio como Renata. Mas ela é, sem dúvida, a minha principal base e sempre vai ser. O que eu estou fazendo é aprofundando. E eu quero explicar tudo isso para vocês aqui, eu quero contar tudo isso para vocês aqui. Ai, que delícia! Quanta gente maravilhosa aqui no chat. Eu quero vocês fazendo igual a Débora, que escreveu #sou dona de mim. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Abundância financeira vem de uma energia feminina. Abundância financeira. Você quer mais dinheiro na sua vida? Aprenda a se conectar com a sua energia feminina. Rei, então você tá me dizendo que eu vou ter que usar saia, passar batom vermelho, fazer as unhas? Não tem nada a ver com isso. E eu já fico irritada com esse tema, que eu fiz uma sequência de stories enorme esses dias, justamente sobre esse tema. Ai, sou dona de mim, sou dona de mim. Equipe, printa pra mim os hashtags sou dona de mim. Eu quero print desses hashtags maravilhosos, depois eu quero ver o nominho de cada uma, me conectar com o coração delas, com cada uma delas. Abundância financeira vem da sua conexão, da sua energia feminina. Você quer um relacionamento foda pra tua vida? Espero que o Instagram não me derruba quando eu falo os meus palavrões aqui. Você quer um relacionamento foda pra tua vida? Pois é, eu vou te dizer uma coisa. Outro dia eu falei isso nos stories e veio uma enxurrada de mensagem que uma menina perguntou assim, uma mulher perguntou assim: eu tenho medo que meu marido me troque por uma outra mulher, mais nova, mais bonita, mais inteligente. E aí eu virei pra ela e falei assim: ele vai trocar. Ele vai trocar não porque ela é mais nova, mais bonita e mais inteligente. Ele vai trocar porque você tá tentando ser dona dele, você tá tentando controlá-lo. Você tá tentando, entende? Ao invés de você olhar pra você, cuidar de você, se amar do jeito que você é. E aí, tema do podcast de ontem. Ontem eu fui convidada para o maior podcast do Brasil de relacionamentos. E o que eu falei lá pro Du no podcast, que o Du falou: ai meu Deus, para tudo, me arrepiei. Olha que ele já entrevistou muita gente muito
grande, muito maior que eu, inclusive, em termos de número de audiência, etc. Gente, isso não tem nada a ver com aparência. Para pra pensar vocês aqui comigo. Pensa numa mulher que você conheça, que ela não é bonita fisicamente. Não é isso que marca. Não é o físico que marca. Mas ela é uma mulher que todo mundo quer estar perto. Ela magnetiza sem esforço. É gostoso estar perto dela. Ela é cheia de amigos. As pessoas querem estar com ela. E você fala, não tem nada a ver com a beleza? O que acontece com uma pessoa como essa? O que acontece, Alê, sua linda, o que acontece para uma pessoa como essa, gente, é o seguinte: a pessoa que se ama, se aceita do jeito que é e que é dona de si, porque dissolveu as armaduras, porque quem usa a armadura predominantemente está desconectada de si mesma, é uma pessoa que magnetiza os outros pra perto. Ela magnetiza os outros, ela magnetiza dinheiro, as coisas parecem... Não tô falando que ela não trabalha, que ela não se esforça, que ela fica sentada no sofá comendo uva e as coisas caem no colo dela, não é isso. Mas parece, quando você olha assim de longe, parece que pra ela flui com mais facilidade. Percebe? Ela não faz tanto esforço pra ter o dobro de resultado que muitas outras têm. Por que isso acontece? Porque nós estamos em um universo em que tudo é energia, minha gente. Eu já comecei com tudo, hein? Eu quero que vocês guardem isso. Procurem não se atrasar para os nossos encontros de toda quarta-feira, 8 horas da noite, porque eu não vou economizar um minuto aqui, tá? Eu já vou começar com tudo aqui. E hoje é um dos mais importantes, né? Porque hoje marca essa base conceitual de tudo. Então vamos lá, eu quero que vocês prestem atenção. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Desde que eu comecei a me reconectar com a minha energia feminina, eu falei isso nos stories, minha mãe vai ficar brava, ela deve estar na live, porque ela fala, você não pode dizer isso. As pessoas vão ficar com inveja e você precisa fazer 5 rezas e colocar sal grosso em torno da sua casa, da sua cama, do chuveiro. E tá tudo bem, eu faço tudo isso porque eu acho que mal não vai me fazer, então tá tudo bem. Mas eu já entendi que faz parte da minha missão de vida expor algumas coisas a respeito da minha vida e tá tudo bem. Eu tenho certeza que eu sou protegida, que eu recebo toda a proteção para poder entregar essa missão aqui para a humanidade, que é... No ano passado, foi o ano 2022, quando meu pai faleceu, foi o momento em que as coisas começaram pra mim. Já vou entrar nisso. 2023 começou a tomar um pouco mais de forma. E 2024 foi o ano que marcou essa minha retomada da Renata como mulher. E não só a Renata como filha, como mãe, como empresária, como amiga, mas a Renata como mulher, sabe? 2024 foi o ano que isso se materializou. 2024 foi o ano que a minha empresa mais faturou até hoje. Mais do que na pandemia. Tá cheio de gente que faturou muito na pandemia, que viveu a onda, o surf, o boom da pandemia, e depois fez assim, ó, porque as pessoas começaram a sair mais de casa, começaram a não fazer tanto curso, tanta mentoria, e estão aí se matando para tentar recuperar. Pois para mim foi completamente o contrário. E eu não tenho um pingo de dúvida de que ter materializado essa minha reconexão com essa energia psíquica, e não tem nada a ver com usar saia, você pode usar calça, você pode usar terno, você pode usar camisa, é energético. Depois eu explico pra vocês por que eu tenho usado mais saia, mais vestido, porque pra mim fez sentido o simbólico disso, fez e faz muito. Eu não tenho a menor dúvida. E relacionamentos, gente, eu falo isso pra vocês desde sempre. Eu quero que o meu marido me reconheça. Você se reconhece? Eu queria que o meu marido se sentisse mais atraído por mim. Você se sente atraída por você? Eu tô falando sério. Quando você se olha e fala, ai, que delícia ser eu. Que gostoso ser eu. Gratidão pelo milagre que é o meu corpo. Eu tenho um curso que se chama Ame Seu Corpo. E a consequência, o efeito colateral, ele não é um curso de emagrecimento,
Mas o efeito colateral desse curso é o emagrecimento. Porque é o que acontece quando você começa a amar o seu corpo. Quando você começa a dissolver as armaduras, o que é a gordura, o excesso de gordura no método da Louise Hay? Necessidade de proteção. Necessidade de acumular camadas de proteção. O que são essas camadas de proteção, senão as armaduras que eu venho falando tanto pra vocês? Então, o que eu tenho feito, gente, é ir para um nível mais profundo de todo o trabalho da Louise Hay. E por isso, as pessoas ficam inconformadas, elas não se conformam, assim, de verdade. E eu já tenho várias pessoas, eu tô em mastermind, pessoas que entendem muito aí dessa coisa do marketing digital e tal. E muitos já me falaram, Renata, larga a mão de ser retardada. Como que você pega um curso best-seller, que é o meu curso de 21 dias, que é meu curso queridíssimo, que a gente tem depoimento de tudo que é tipo de cura que vocês podem imaginar, de tudo que é área da vida. Gente que nunca mais teve dor, nunca mais teve crise de ansiedade, sabe? Gente que nunca tinha conseguido um relacionamento na vida e depois começou a se relacionar. Tem umas coisas assim muito impressionantes, assim, mesmo. E eu virei pra minha equipe e falei, tira da venda, não quero mais que venda esse curso. E aí as pessoas falando, mas, oi, por que não? Eu estou fazendo um novo curso, não está pronto. Eu estou fazendo um novo curso. Mas enquanto eu tô fazendo esse novo curso, sua linda, o poder que você vê em mim tá dentro de você, que a gente só pode ver no outro aquilo que tá dentro da gente. Por isso que quando a gente critica o outro, não é sobre o outro, é sobre a gente. E eu falei, tira da venda, porque energeticamente eu quero o meu campo voltado para um aprofundamento. Então aquele curso transformou a vida de muita gente. Foram mais de 10 mil alunos. Mas a minha alma expandiu e tá na hora da gente ir mais fundo. Não menos fundo, mais fundo. E para um outro nível. E como eu já falei pra vocês e vou repetir, eu quando decidi fazer a minha mudança de carreira, o tarólogo, o numerólogo, falou pra mim, você vai dar vários saltos quânticos de evolução nessa existência. Estamos aqui encarnados pra isso. Cada vez que você der um salto quântico, você leva a sua egrégora que já te acompanha pra cima junto com você. E é isso que tá acontecendo agora. Então eu quero falar hoje com as mulheres que querem dar um salto. Angélica, sua linda, Angélica é minha aluna desse curso. Eu quero falar hoje com as mulheres que querem dar um salto. Porque se você tá feliz com a vida que você tem, não, pra mim tá ótimo, a minha prosperidade financeira tá nota 10, meu relacionamento tá nota 1000, a minha autoconfiança, a minha autoestima, nossa, tá no topo. Então tudo bem, pode ir fazer o que você quiser fazer. Agora, se não é esse o seu caso, e se você já entendeu que você merece mais, e que o fato de outras mulheres terem muito mais não é sorte, é o que elas fazem com a cabeça delas, é o que elas fazem com a energia delas, então você tá aqui no lugar certo. Então, gente, vamos começar. Ai, que delícia. Meus amores, vamos compartilhar aqui, esqueci de falar, vamos compartilhar aqui, aviãozinho, compartilha essa live com as mulheres que você ama. Tudo que damos, recebemos multiplicado. Seja um agente do departamento do Donada, você vai encaminhar para uma pessoa que do nada vai entrar aqui e ela vai falar, cara, do nada me mandaram uma live, do nada eu entrei, do nada eu comecei a ouvir aquilo que eu precisava e a pessoa vai te amar pro resto da vida. Então, bora! Toca aqui no aviãozinho, manda para as mulheres que você ama. Então vamos lá, gente. Obrigada por quem falou Gigi, cada dia mais bonita. E é isso, o que vocês veem em mim, gente, está em vocês. É impossível você enxergar no outro aquilo que não tá em você. Por isso que toda vez que você se sentir muito tentada a julgar, a criticar, a falar mal do outro, para e pensa, peraí, qual é a questão interna comigo, que não tá bem resolvida aqui, que eu preciso resolver. Olê, sua linda, um beijo no seu coração. Obrigada pelo carinho. Então vamos lá. Eu quero fazer uma introdução, porque muitas alunas mais antigas... Aliás, quem é que é minha aluna? Eu gravei um vídeo pra vocês hoje. Dorinha. Quem é que é minha aluna? Escreve aqui, hashtag sou aluna, só pra eu saber. Só pra eu saber quantas alunas estão aqui. Então vamos lá. Obrigada, Marta. Então vamos lá, gente. Olha só. Eu quero fazer uma base conceitual pra gente ficar todo mundo na mesma página, tá? Porque viu muita gente me perguntar e eu entendi que as pessoas têm um conhecimento muito pouco, muito básico, muito superficial.
do que significa a energia feminina e a energia masculina e confundem isso com questões superficiais, tá? Então vamos lá, um resumo. E aí a gente tem vários pensadores que falam sobre isso. Um grandíssimo que eu amo, sou apaixonada, eu falo dele pra vocês direto, falo dele em vários cursos pra vocês, é o Jung. Jung fala que todos nós temos, todas nós mulheres e todos os homens, temos dentro de nós energia psíquica feminina e energia psíquica masculina. Tem também, né, o conceito do yin, do yang, do tal, né? Então, existem várias vertentes que falam sobre isso. Eu vou falar aqui do jeito que eu gosto, né? Eu decodifico de uma forma bem didática. Então, vamos lá. Qual que é o mundo ideal? O mundo ideal é a gente ter essas energias dentro da gente em equilíbrio, em harmonia. E, né, às vezes a gente dança um pouquinho mais para um lado, dança um pouquinho mais para o outro, mas a ideia, pensa naquele símbolo, né, do yin e do yang, né? Eu posto nos stories depois para vocês verem. Que é essa dança, é isso aqui. Aí eu tô assim, ó, se eu tô assim, se eu tô em harmonia com essas duas energias, as coisas tendem a fluir na minha vida. Qual é o problema? O problema é quando eu tô num extremo de um polo, quando eu vou muito para um extremo. E aí, o que eu comecei a entender quando eu comecei a viver esse processo de reconexão comigo? E foi um processo tão forte, energeticamente forte, que eu não aguentei, eu fui estudar sobre isso. Estudar, ler, para entender o que estava acontecendo comigo. E aí, eu entendi que... E aí, depois vieram muitas sincronicidades, né? Fui fazer uma sessão de tarô com um cara que nunca tinha me visto na vida. Nunca. Não tem nem Instagram, um velhinho. Que virou pra mim, juro pra vocês, gente. Não sabia nada ao meu respeito. Nada. Esse homem virou pra mim, lá de Goiás, assim. Virou pra mim, por vídeo. Virou pra mim e falou assim: está na sua missão ir pra um próximo capítulo em que você está indo para um nível de cura mais profundo, porque você está equilibrando a tua energia feminina, você está trazendo o feminino de volta, e você vai ajudar a destravar, curar a vida de um monte de mulher, porque elas vão acompanhar o teu movimento. E eu assim, gente, tá por isso que eu tô vivendo isso, na minha pele, porque eu vivo as coisas na minha pele para depois trazer pra minha missão aqui com vocês. Então vamos lá, gente, o que é essa história de energia feminina e masculina? Uma introdução, um resumo aqui pra vocês. Tá? Vamos pensar nos órgãos genitais? Sabia, é só eu falar que eu passo o telefone do tarólogo, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente, foca aqui. Eu mando depois pra vocês no direct, mas eu quero que vocês foquem aqui, tá? Então vamos lá. Pensem nos órgãos genitais. Naturalmente, o órgão genital masculino, ele é pra fora. E naturalmente o órgão genital da mulher, ele é pra dentro. Com esse simbólico em mente, pense o seguinte: a energia masculina é tudo aquilo que está relacionado a fora. Ação, fazer, decidir, finalizar, controlar, hipervigiar, sabe? E o que é que está nessa energia psíquica feminina que é mais pra dentro? É o sentir, é a intuição, é o permitir receber. Pensa no órgão. Eu recebo. Eu me permito descansar. Então, a energia masculina é o fazer, ação, sobrevivência, bora fazer dinheiro, materializar, tá? E a energia feminina é o receber, é o magnetizar, é o se permitir fluir, é a fé, a confiança, é o se permitir descansar, é o se permitir... Não tá no YouTube não, gente, hoje eu tô só no Instagram, tá? É o se permitir estar confortável com uma palavrinha que se chama... Uma palavrinha não, com 3 palavrinhas, que é o eu não sei. Para pra pensar na natureza, lá atrás, quando a gente não tinha o avanço tecnológico e uma mulher engravidava,
acontecia quando uma mulher engravidava? Ela ficava no eu não sei durante 9 meses e não sabia se ia nascer um, se ia nascer dois, se ia nascer homem, se ia nascer mulher, se ia nascer com alguma questão, se ia nascer saudável, o que ia acontecer. E ela precisava viver nesse eu não sei, eu confio, eu intuo, eu entrego. Eu confio no fluxo da vida e eu entrego fé. Tudo isso vem do feminino. Eu preciso ter os dois. Eu preciso. O feminino atrai a abundância. Magnetiza a abundância. O masculino estrutura. Coloca em ordem. Percebe? Então eu preciso das duas energias. Mas eu não tenho a menor dúvida, porque eu tô vivendo isso na minha pele, que a energia feminina... Para pra pensar, gente. A natureza é feminina. A natureza é feminina. Qual é a natureza da natureza? A natureza da natureza é a abundância. Para pra pensar nas árvores, nas flores, né? Eu brinco sempre do exemplo do tomate. Então vamos olhar para o tomate agora pela primeira vez com outro olhar. Eu preciso de uma sementinha de um tomate para ter uma plantação inteira com um monte de frutos, que são os tomates. Dentro deles eu vou ter dezenas de sementes e eu só preciso de mais uma para plantar ali, para dar mais uma planta inteira. Olha a abundância dessa natureza. Isso é energia feminina. E o masculino estrutura. Materializa a estrutura, dá a finalização. Então, se você tá com excesso, por exemplo, de energia feminina, que é o menor, né? A menor parte está com excesso de energia feminina. A maior parte está com excesso de energia masculina, que é o que eu percebi que estava acontecendo comigo. E aí, a hora que eu comecei a falar, pera um pouquinho, eu preciso olhar para isso. Gente, a minha abundância fez assim. Meu relacionamento, tudo na minha vida melhora. Tudo. Até as minhas amizades. Tudo. Eu me senti bem comigo. Fui para outro nível. Então, presta atenção aqui. Se você tem um excesso de energia feminina, você até pode magnetizar o dinheiro. Ele vem até você. Mas não fica. Sai. Sai mais rápido do que entra, porque não tem o masculino que organiza, que estrutura, que põe ordem na coisa, que vai agir para... Percebe? Então, o ideal é que a gente tenha uma dança, um equilíbrio entre essas duas energias. Então, vamos lá. O que acontece com a maioria de nós? Eu vou trazer um pouquinho da minha história, do meu exemplo, a título de ilustração. Tá? Para vocês entenderem o conceitual, para que daí vocês possam falar, ah, entendi, no meu caso, então, foi por aqui, foi por ali, tá? Então, vamos lá. A gente nasce aqui, nessa encarnação, nessa dimensão, nessa existência, e aí, a gente começa a aprender, eu já ensinei isso para vocês bilhões de vezes, mais cedo ou mais tarde, em maior ou menor grau, às vezes dentro de casa, na escola, no clube, na igreja... Às vezes é um lugar só e aí é um pouco menos, às vezes você é bombardeado por isso em todos os lugares em que você frequenta, que você não é boa o suficiente, que você precisa fazer coisas, ser de um jeito diferente para você ganhar amor, aprovação e aceitação. Isso eu aprendi com a Louise Hay. Uma criança pequena morre se não pertencer. É uma necessidade instintiva de ser humano. Maslow falava muito sobre isso também. Enfim, o pertencimento é uma necessidade instinto. Então a criança pequena, ela por instinto tenta entender o que eu preciso fazer para pertencer. Basta ser eu? Basta ser eu em essência? E aí ela começa a receber estímulos. Cala a boca, não chora, se comporta, seja boazinha. Ou, ai, que apagadinha, fala mais. E aí você fala, não, peraí, então eu não posso ser quietinha. Se a minha natureza é quietinha, tá errado. Eu tenho que tentar ser quem eu não sou. Aí começam as comparações. Por que começam as comparações, gente?
Por que as comparações começam? Aí você é comparada com o seu irmão mais velho, com a sua irmã, com o seu primo, com a sua prima, com a vizinha, com a amiga da escola. Você é comparada fisicamente, intelectualmente. Você é comparada no sentido de comportamento. Ai, que quietinha fulana. Ai, princesinha, como ela tá vendo, a ciclana. Aí você pensa, não tá suficiente ser eu. Partimos da premissa dentro da metodologia da Louise Hay que isso acontece com todo mundo, em maior ou menor grau. Algumas pessoas é um grau muito grande, outras pessoas é um pouco menos, mas a Louise Hay parte dessa premissa que todo mundo em algum momento aprende que nós não somos bons o suficiente. E por que a gente acaba aprendendo que nós não somos bons o suficientes? Por quê, gente? Alguém tem um palpite aqui? Escreve no chat se alguém tem um palpite aqui. Vou falar na minha nova linguagem pra vocês. Tem um delay até vocês escreverem e aparecer aqui pra mim no chat. Então eu já vou falar que eu quero honrar o tempo de vocês. Porque a nossa sociedade adoeceu. A nossa sociedade estimula que a gente viva em um grande teatro. Que é o que eu chamo de teatro social. O que é o teatro social? Eu vou chegar num grupo e eu tô pensando como eu tenho que me comportar, que roupa eu tenho que usar, que jeito eu tenho que ser para as pessoas gostarem de mim, para elas me acharem legal, para elas quererem estar perto de mim. Agora eu vou para um outro grupo, agora eu vou lá no meu trabalho. No meu trabalho, quem eu tenho que ser aqui? Vocês percebem que muitas pessoas estão vivendo personagens para tentar agradar, se encaixar, caber, pertencer, e com isso perdem de vista, se desconectam de quem são por essência. A pessoa já nem sabe mais se ela é introvertida, se ela é extrovertida, sabe? Que são características de personalidade, que tem milhões aqui, mas aí vai virar uma aula muito extensa, mas nós temos características de personalidade que não é melhor ou pior. O que é melhor? Você ser extrovertida ou introvertida? Não existe melhor ou pior, existe quem você é por natureza. Agora, se você é uma pessoa introvertida e você, por algum motivo, aprendeu que pra você ter valor, você tem que socializar, tá com um monte de gente o tempo inteiro e falar, você vai passar o resto da vida se agredindo? E o contrário é a mesma coisa. Se você é uma pessoa que tem uma natureza mais extrovertida, como por exemplo eu, você ganha energia. A gente fala muito isso na formação de terapeutas da Louise Hay. A gente ganha energia na socialização, na extroversão. Então, por exemplo, eu saio de uma live energizada. Uma pessoa introvertida chega aqui numa live, sai da live e fala, nossa, ufa, missão cumprida, tô esgotada. A Renata, por ter uma característica extrovertida, eu me energizo estando com gente, com pessoas, me comunicando, falando. É o meu jeito de ser. Quem é você, por essência? Eu aposto que a maioria de vocês vai dizer, não sei. Então olha que absurdo o que o teatro social faz com a gente. Percebe que não é sua culpa? Não é sua culpa. Você só é vítima, literalmente vítima, de uma sociedade doente que criou um teatro. E aí as pessoas estão doentes se comparando umas com as outras, gente. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não faço mais atendimento individual atualmente. Fiz muito quando eu fiz a minha transição de carreira. No começo, muito. E vocês não têm noção de quantas pessoas, vamos dizer, famosas, chegaram até mim por indicação. E teve uma pessoa que me fez refletir tanto sobre isso, tanto. Uma mulher muito famosa. Se eu não fosse ética e eu falasse o nome dela aqui, eu duvido que vocês, quase 300 pessoas, não saberiam quem é. Não tem ninguém aqui que não saberia quem é. E uma mulher linda. Tem um super sucesso, a vida exposta. E dentro de um ambiente seguro, em um ambiente de atendimento individual comigo, vocês não têm noção do sofrimento interno dessa pessoa. Uma pessoa que chegou pra mim e eu alertei ela, eu falei, você precisa conversar com um psiquiatra. Porque você está com sintomas de depressão
E ansiedade clínica, na minha opinião, mas eu não posso dar diagnóstico, eu não sou médica. Mas você precisa ir. Então a gente olha de fora e a gente não tem nem menor noção do que uma mulher, e aí eu tô falando, ela é uma mulher, e aqui eu tô falando com mulheres donas de si, do que uma mulher é capaz de sofrer, de despender de energia para vestir um personagem, para ser aceita, para ser amada. Essa mulher não é dona de si. Ela é uma serva. Ela é uma escrava. Ela é uma serva de quem? Do teatro social. Porque ela vive para aparecer. Ela não vive para ser quem ela é. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Eu preciso saber, como eu sou aquela coisa da professora, eu quero saber se a minha didática tá, né? Tá fazendo sentido pra vocês? Comenta aqui no chat pra mim. Tá fazendo sentido? Escreve pouco sentido, médio sentido, muito sentido. Eu senti um pouquinho aqui com vocês, tá? Então, gente, adoro muito, que daí eu já entendo a intensidade, né? O sim com muitos M's também. Então tá bom. Então, gente, todo o meu movimento de missão de vida, e aí parênteses aqui que eu tô falando com a minha comuna, né? Com a minha tribo aqui, só pra vocês. Não vou falar isso no programa de televisão, jamais. Vocês não vão me ver falar isso. Vocês não vão me ver escrever isso num artigo que vai pra grande imprensa. Mas aqui, com a minha egrégora, eu vou falar. Sentido absoluto, Carolzita linda. Que bom. Então tá bom. Então estamos juntas, né? No mesmo raciocínio, na mesma linha. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, gente. Eu vivi uma experiência espiritual algum tempo atrás, com uma pessoa que é médium, e me veio um recado direto da espiritualidade, direto, de que esse é o meu movimento. Eu tô falando com as minhas palavras, né? De que esse é o meu movimento. Libertar as pessoas desse desgaste de tentar parecer, que é o que eu, Renata, chamo de armaduras emocionais. Então, falei que eu ia pegar o meu exemplo para ficar mais claro para vocês. Eu vou pegar o meu exemplo específico, tá bom? E aí a gente vai se encontrar aqui toda quarta-feira. E aí a gente vai falar de muitas coisas e eu vou dar muitos outros exemplos e a gente vai viver muita coisa juntas aqui, toda quarta-feira, 8 horas da noite. Eu quero só que você entenda a base. Então vamos lá. Eu, Renata, fui filha de um pai esquizofrênico, sem diagnóstico, que surtava do nada dentro de casa. Tive uma infância lotada de traumas por causa disso. Meu pai me acordava no meio da noite em surto. Minha mãe não tinha estrutura para lidar. Eu ia menstruar com 6 anos de idade, porque meu corpo já tinha entendido que eu tinha que virar adulta logo. E aí eu tirava dos meus pais do surto. Literalmente eu tirava o meu pai do surto, conversando com ele, eu entrando no mundo dele, na linguagem dele, ele ia se acalmando. Aí minha mãe dizia que eu era um anjo, que eu tinha que estar sempre perto do meu pai. Mãe, eu sei que você está na live, mãe. Eu tô falando alguma mentira aqui, mãe? Então, o que eu aprendi? Eu aprendi que quando eu estava no controle, as coisas não desmoronavam. Então, às vezes eu tava na escola e eu ficava assim, ai meu Deus, e se meu pai tá surtando em casa, minha mãe não sabe lidar? Se meu irmão estiver em casa, ele vai estar chorando porque ele é mais novo, geralmente não tava. Eu preciso estar lá? Eu não posso estar fora, eu não posso estar brincando na casa das amiguinhas. Eu preciso estar lá, preciso controlar isso daí. E a energia do controle, eu vesti a armadura da controladora durante muitos anos da minha vida. Muitos anos. Aquela que se exaure por dentro. Existem várias armaduras emocionais. Existe a armadura da controladora, existe a armadura da invisível, aquela que se apaga para não ser vista, porque tem medo de ser vista. Existe a armadura da autossabotadora, existe a armadura da rígida, existem várias, tá? Eu tô falando da minha história especificamente. Então eu virei uma grande controladora. Uma pessoa que tem plano A, B, C, D, Z, hipervigilante,
hipervigilante. A minha história de vida, por uma questão de mecanismo de sobrevivência. E vivi uma exausta. E aí eu tinha que dar conta daquela família desestruturada. Então era assim, muito voltada para ação. Comecei a trabalhar adolescente. Não foi à toa que eu assumi minha primeira gerência com 24 anos de idade. Lógico. Sabe? Um homem de cabelo comprido no mundo corporativo, fazer, workaholic. Tava exausta, mas tava lá fazendo. Claro, eu te decolei na minha carreira, imagina, sem sombra de dúvida. Mas a que custo? A que custo? E aí, recentemente, então eu vesti essa armadura da controladora e eu acredito, dentro da minha metodologia, que a gente alterna entre armaduras, a gente não fica com uma só. Então a gente alterna. Ora eu tô mais com a controladora, ora em outro momento ou em outra circunstância eu tô mais com a autossabotadora, ora eu coloco a rígida, autossuficiente, não preciso de nada nem de ninguém, eu me basto, não preciso. Não confia em homem, não confia nos outros. Essa é a rígida. Você não precisa de nada nem ninguém, você se basta, aprendeu a sobreviver sozinha. A controladora, ela geralmente foi uma criança que viveu em ambiente de muita instabilidade na infância. Não só com o pai esquizofrênico, mas se você conviveu num ambiente de muita briga, de muita desarmonia, ambientes caóticos, isso faz com que você vá acumulando camadas e assumindo a armadura da controladora para você sobreviver, é uma estratégia de sobrevivência. Só que se eu tô com a armadura da controladora, tô aqui usando o meu exemplo, e eu tô muito voltada para o fazer, agir, decidir, ação, controle, plano Z, finalização, meta, número. Eu tô com um excesso de energia masculina. E quando eu tô com excesso de energia masculina, eu perco muita coisa. Em primeiro lugar, eu perco saúde emocional. Eu perco paz interior, porque precisa haver uma harmonia. Eu me desconectei muito de mim, muito. E acho que um marco muito importante dessa desconexão veio quando a Sofia nasceu. Que daí veio essa coisa do papel mãe, né, com uma força. E assim, não, mas peraí, eu sou mãe, eu trabalho, eu tenho marido, eu tenho um monte de pratinho pra equilibrar. Imagina, a mulher? Quem é a mulher? Dane-se a mulher. Dane-se o corpo, dane-se o sentir, dane-se a intuição. E olha que coisa, né? Olha como várias fontes falam da mesma coisa usando palavras diferentes. Quem aqui conhece o Amit Goswami? Cara, cientista super famoso da física quântica. Indiano. O Amit Goswami, que fala sobre a cocriação, a lei da atração, materializar, né, as coisas e tudo mais. O Amit não fala que o processo de manifestação é o dubi-dubi-du? O que é o dubi-dubi-du? No inglês, do é fazer e o bi é ser. E o Amit fala assim, precisa haver um equilíbrio entre o fazer e o ser. Você não pode estar muito no fazer, nem muito no ser. E eu trouxe isso para as minhas explicações, que a Louise Hay fala da gente criar a nossa realidade desde o dia zero, né? O que ela mais ensina é isso. Que é um equilíbrio entre a ação e a afirmação. A afirmação é o ser, eu falava do equilíbrio dos as, né? A afirmação é o ser, então eu faço a minha afirmação, eu me permito estar nesse lugar. E a ação, porque pensamento positivo não é pensamento mágico. Então vocês percebem que tudo, e aí quando eu tô falando do equilíbrio da energia masculina, o fazer é o masculino e o ser é o feminino. E aí eu entendi que eu precisava me reconectar com essa energia feminina. E eu comecei, e aí quando eu entendi isso, e isso só aconteceu quando meu pai morreu, em junho de 2022. Agora, ontem, basicamente, né? Muito recente isso. E começou a acontecer de uma forma, não sei explicar, de uma forma orgânica. E aí, desde que meu pai morreu até agora, em junho de 2022 até agora, eu perdi 12 quilos. Sem fazer nenhum esforço. Mentira! Nos últimos, 3 meses que eu tô numa dieta mais regulada e tal, que eu quero perder mais 7.
Agora é minha meta. Porque eu não penso que eu sinta que vai fazer bem pra mim, pro meu corpo e acabou acordado com a minha médica. Ponto. Mas, assim, a maior parte eu nem percebi. Por que isso acontece? Por alguns motivos. Primeiro lugar, é como se meu pai... Gente, tô dividindo algo mega íntimo aqui com vocês. É como se meu pai, ele tivesse... O fato dele ainda estar vivo ainda tinha aquela ameaça, né? De se ele surta a qualquer momento. E ele teve um último surto, ele faleceu em junho, ele teve um último surto bem grande em janeiro. Ele teve. Então, assim, é como se ele estivesse ocupando um espaço ainda, sabe? E quando ele desocupa esse espaço, é como se tivesse, pela primeira vez, assim, um espaço, né? Chegou o momento de eu olhar e falar, cadê a Renata, mulher? Que a Renata passou a vida no modo de sobrevivência. E o modo de sobrevivência, quem sai pra caçar? É o homem. Percebe? Energeticamente falando, é energia psíquica. Então tinha um excesso. E eu comecei a olhar pra isso. E eu falei, mas peraí, e o meu corpo? E o prazer? E o sentir? E a minha relação comigo? Por que eu só uso calça? E aí eu me lembro um dia, eu tava no meio de uma formação do método da Louise Hay. Eu me lembro muito bem desse dia. Eu sempre só calça. Aí nesse dia eu tava tomando banho e pensando nisso. Eu tinha levado um vestido, um único. E eu falei, quer saber? Esse vestido vem, volta, eu acabo não usando. Vou usar hoje. Eu usei. Eu entrei na sala. Todo mundo. Nossa, Rê, você tá uma energia diferente, você tá iluminada, você tá... Nossa, o que aconteceu com você? E aí eu pensei, eu fui treinada a usar calça a vida inteira nas corporações, nos mundos corporativos que eu vivia, era um uniforme, terninho, era um homem de cabelo comprido, né? Então, por isso que pra mim, usar saia, usar vestido, tem esse simbólico de me conectar com o feminino. Talvez pra você isso não faça o menor sentido e tá tudo certo, porque não é sobre o externo, é sobre o interno, é sobre como você se sente. E aí, gente, eu comecei a tomar decisões na minha empresa, drásticas, sobre soltar o controle. Aliás, a mais drástica delas eu tomei há pouquíssimo tempo atrás. De falar, eu não quero mais, não me contem mais. Esses assuntos, vocês têm autonomia para decidir. Você tem essa autonomia para decidir isso, você... E as coisas não precisam chegar até mim. Eu decidi soltar. E é um movimento que vem vindo, tá? Quem aqui estava comigo nas lives já deve ter me ouvido falar sobre isso outras vezes, né? Então é um movimento que vem vindo. E quanto mais eu solto, mais eu me sinto conectada com a espiritualidade, com o sentir, sabe? Então, gente, isso tem me feito um bem tão grande e tem impactado no dinheiro, em todas as áreas da minha vida. E aí eu entendi que eu estou vivendo isso. Que é um movimento meu, pessoal, íntimo, particular, da Renata como ser humano, mas porque também tem a ver com a minha missão. E agora, a minha missão é trazer todos esses 25 anos, eu tô há 25 anos no autoconhecimento, gente. R$500 mil investido porque me fizeram fazer as contas. Isso porque eu não pus juros e correção monetária. Então, com certeza, é muito mais. De tudo que eu fiz. De curso, de formação, de terapia, de cursos de autoconhecimento. Minha gente! Primeiro curso de 1 semana de duração, que você fica sem contato com o mundo, de alto impacto emocional, tá fazendo exatos 20 anos que eu fiz o primeiro. Depois desse eu já fiz mais milhões. Então, com toda a base que eu tenho, sendo a formadora do método da Louise Hay nesse país, com toda a base que eu tenho formando terapeutas, agora eu tô pegando tudo isso e eu estou acrescentando o equilíbrio, a harmonia da energia feminina e masculina nos meus ensinamentos. E eu quero convidar você, que é mulher, a subir de nível comigo, se você sente que pra você faz sentido. E, gente, assim, ó, de verdade, eu aprendi isso com a Louise Hay. Ela tem uma fala famosíssima, tá em vários livros, várias palestras, vários áudios dela, em que ela diz exatamente assim, presta atenção nisso agora que é muito importante o que eu vou falar. Toda vez que você dá um upgrade de nível, de expansão de consciência, toda vez que você sobe de nível,
existe uma limpeza de pessoas que acontece na tua vida. Pessoas saem para dar espaço para outras pessoas chegarem e que estão preparadas para te acompanhar a partir desse nível. Algumas permanecem, algumas saem e outras chegam. Acontece uma limpeza de pessoas. E eu vejo isso acontecendo na minha vida, fora daqui, e eu estou ciente de que isso, muito provavelmente, vai acontecer aqui também. E que pessoas talvez vão sair e vão falar: hã? O que a Renata tá falando? Ela pirou! A Renata que falava sobre o criar realidade, o pensamento cria, os ensinamentos da Louise Hay, perdão, criança interior, eu curei minha criança interior com ela. Eu cheguei lá nos stories e ela tava falando que a energia feminina, da natureza, da abundância, do dinheiro. Hã? Tô fora. Tá tudo bem. Como eu aprendi com a Louise Hay, ela disse isso milhões de vezes. Eu me sinto muito, 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 muito emocionada. Eu acho que é a primeira vez que eu tô falando isso, assim, ó, de verdade. Eu me sinto emocionada de verdade, verdadeira mesmo, tá? Ela dizia assim, quando alguém discordava do que ela tava falando, falava: ah, imagina, isso não faz sentido, que bobagem, que manifestação, manifesta nada, isso é tudo místico. Ela dizia assim: eu não vou gastar meu tempo te convencendo, porque eu não sou uma vendedora, eu sou uma professora. Se você quiser aprender comigo, eu tô aqui pra estender a tua mão e você vai subir de nível comigo. Se você não quer, eu não vou ficar argumentando pra te convencer. Pode ir embora. Dá espaço pra quem queira, pra quem tá pronto. E hoje eu tô falando isso pela primeira vez. Eu não vou abandonar o meu chamado, eu não vou abandonar a minha missão e eu não vou deixar de dar saltos quânticos e levar a minha egrégora junto comigo e levar as minhas alunas junto comigo, porque vai ter ali uns 10%. É que quando a gente tá falando de 500 mil de seguidores, né? 10% é um número representativo, mas é só 10% que vai olhar e vai falar: ai, que superficial essa coisa do feminino, porque não entende a profundidade sagrada, tanto que foi um tema que Jung vai se aprofundar. O pai da psicologia moderna simplesmente se aprofundou nesse tema. Então, gente, vai acontecer esse ano um grande marco dessa minha nova fase, desse meu movimento, em que eu vou pela primeira vez, ineditamente, entregar a minha nova metodologia. E vou fazer todo mundo que estiver ali, aquelas centenas de pessoas que estiverem ali, viverem a minha metodologia que eu criei com base em tudo que eu aprendi com a Louise Hay nesses 25 anos de autoconhecimento, com R$500 mil investido, e eu vou entregar para vocês em 3 dias. 11, 12 e 13 de julho em São Paulo, capital. O evento chama O Novo Despertar, porque é o novo despertar que eu tô vivendo. E tô indo para um próximo nível. E eu tô aqui para te convidar para você ir comigo para esse próximo nível. Vão ser 3 dias inesquecíveis para a gente entender as armaduras que a gente está usando, explodir essas armaduras, se reconectar com a nossa essência. O que você vai ter de resultado na tua vida é muito mais autoestima, muito mais autoconfiança, muito mais dinheiro. Eu bato uma aposta com você. E relacionamentos com outro nível de qualidade. Hoje, a gente fez uma pré-venda e esgotou. Hoje eu tô reabrindo os ingressos e quero dizer pra você que tá aqui me ouvindo que eu vou entregar pra você, pra quem se inscrever até amanhã, 13h, eu vou entregar pra você de presente, bandeja, o meu curso de 21 dias. Que na sua última edição foi vendido por R$1.000. Eu fiz um último lançamento desse curso agora no final do ano e ele foi vendido para centenas de pessoas por R$1.000 e eu vou entregar para vocês de presente. Vocês escrevam aqui a palavra despertar aqui. É para quem se inscrever no evento até amanhã, 13h. O evento, gente, vão ser 3 dias comigo,
completamente inédito. Não importa, você pode já ter feito todas as formações da Louise Hay comigo, você pode ter vindo no evento ano passado. O que você vai ver nos dias 11, 12 e 13 de julho é absolutamente inédito. As pessoas saíram do meu evento do ano passado, as profissionais do método da Louise Hay, que já passaram semanas já comigo, dos vários módulos da Louise Hay, falaram, eu saí anestesiada. E eu fico imaginando essas pessoas esse ano, como é que elas vão sair de lá. Porque a gente vai para outro nível de profundidade. Vai ser muito mais profundo do que no ano passado. Muito mais. E dia 11 de julho é meu aniversário de 40 anos. Então eu vou comemorar meus 40 anos em cima do palco com vocês ali. E eu quero que seja uma grande reunião da nossa egrégora. E eu vou dizer uma coisa que eu aprendi estudando e vivendo o que eu estou vivendo agora. Quando você se une com outras mulheres que querem subir de nível, que querem sair do modo parecer, que querem romper com o teatro social e querem ser elas mesmas, quando você está com essas mulheres, elas te puxam pra cima, a egrégora puxa pra cima. Sabe aquela história? Conviva com 5 idiotas e você será o sexto? Conviva com 5 milionários e você será o sexto? Conviva com 5 mulheres donas de si e você será a sexta. Conviva com 5 mulheres que têm autoestima no lixo, que se odeiam e por isso criticam tudo e todos. E essas 5 mulheres vão te puxar pra baixo. E você vai continuar patinando nos mesmos problemas que você tem hoje. Você escolhe a sua egrégora. Você quer andar com as mulheres que escolhem ser donas de si? Tem aqui uma oportunidade pra você. E eu vou amar poder olhar nos teus olhos ali. E eu vou falar uma coisa pra você. Essa história de não tenho dinheiro, 95% das vezes, só pra não ser injusta, 95% das vezes é uma historinha barata que você conta pra você. É uma historinha. Por quê? Eu não tô com o valor certo aqui, mas o ingresso, a parcela do ingresso, sei lá, acho que 101, 102 reais. A Aline me passou e eu não anotei. Mas acho que é isso. Olha só, 102 reais provavelmente é uma pizza que você come pra se empanturrar, se anestesiar e ficar mais gorda. É uma pizza. Então não vem com essa historinha pra cima de mim. Mas eu não tenho dinheiro, mas não sei o quê. Sabe? Tudo bem. Talvez, né, se você esteja nos 5%, que de fato, 100 reais por mês, você não vai conseguir comprar manteiga pra colocar dentro da tua casa. Daí tudo bem. Mas se esse não é o seu caso, e você vai comprar bolsa, e você vai comprar roupa, e você vai comprar estética, e você acha que investir em estética vai resolver o seu problema de autoestima, e quanto mais você investe em estética, mais frustrada você fica, porque isso não resolve, você continua se sentindo não bom o suficiente, continua se comparando, só que você tá mais pobre, com menos dinheiro, porque você tá investindo em algo que não te dá retorno nenhum. Faz sentido, gente, isso pra vocês? Então não vem contar essa historinha pra mim, que eu não vou nem ficar discutindo com essa história do eu não tenho dinheiro. É a chance de você se escolher. É você que escolhe. Sabe, tem uma frase da Louise que é assim, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. O que você vai fazer com o resto da sua vida? O que você vai fazer com os próximos anos? O que você vai fazer com os próximos capítulos? Porque a mentalidade, a tua mentalidade que criou tua vida até aqui não vai criar uma vida melhor. Seria insano a gente pensar nisso. Só no momento que você muda a tua mentalidade que você pode criar uma vida melhor pra você. Então tá aqui a oportunidade. Estamos no lote com desconto. Quando vocês entrarem lá na página de vendas, eu não sei quantos por cento de desconto. Deve estar com uns 30% de desconto, tá? A pré-venda esgotou. A gente recebeu uma enxurrada de mensagens de pessoas falando, mas eu ia comprar, abre pra mim. E a gente falou, não, é desonesto com quem correu. A gente abriu a pré-venda, a gente deu um tempo ali e as pessoas correram para se inscrever, para comprar ingresso. Tanto tem várias aqui que já compraram, né, que eu vi aqui no chat. Enfim, esgotou. Agora nós estamos num próximo lote que ainda tá com mega desconto, já esgota de novo. E aí não vai vir falar, mas eu vi a live da Renata no dia, que dia é hoje? 22? 3 de abril? Tá bom, meu amor, 23 de abril já foi, já mudou o lote, já é outro valor agora. Sabe? Isso tem uma coisa que eu sou muito... Tem uma pessoa que trabalhava comigo, ela não trabalha mais. Eu gosto muito dela, mas ela não trabalha mais comigo. Ela dizia assim,
Você é eticamente insuportável. Ela dizia assim pra mim, juro por Deus. E eu sou mesmo, gente, assim, mudou, é sacanagem com quem correu, sabe? Então é isso, meus amores. Fora o evento, o que eu quero falar aqui pra você, as lives de quarta-feira, elas vão ficar salvas e elas vão lá pra área de membros do evento. Então quem tá comprando ingresso pro evento vai ter acesso a todas as gravações das lives de quarta-feira aqui. Inclusive essa daqui, como é a primeira, essa daqui eu vou deixar salva. Eu vou deixar salva porque essa é a primeira. A partir das próximas não tá mais salva, tá? A gente vai ter encontro. Eu faço alguns encontros para aquecer vocês pro evento. E eu mimo vocês lá, né? É aluno de Renata, é aluno mimado. Tem essa coisa dentro da minha equipe. E aqui, gente, eu quero criar com vocês alguns rituais nossos. Um ritual é a gente se encontrar aqui toda quarta-feira, 8 horas da noite. É o nosso happy hour em conjunto. A gente vai estar aqui juntas. Toda quarta-feira, 8 horas da noite. Um outro ritual é a gente meditar juntas. Porque o que é o meditar? Não tem nada mais feminino do que o meditar. Meditar é você entrar em contato com a sua intuição, com a espiritualidade, com Deus. Então nós vamos meditar juntas toda segunda-feira, às 7 horas da manhã. 7 e 7. 7 e 7 vai ser a nossa meditação. E eu quero ir formando com vocês alguns novos rituais. Eu coloquei, quem tava nos stories em que eu falei sobre isso? Eu falei sobre isso nos stories e aí veio uma enxurrada de sugestões de rituais. Quais são os rituais que te ajudam a se reconectar, a trazer mais da sua energia feminina? Tudo que tem a ver com a sua conexão com a intuição, com a fé, com o descanso, com se permitir relaxar. Então você fazer, por exemplo, uma massagem é você, sabe? É se permitir descansar. O descanso, ele é extremamente feminino. O se cuidar, a beleza é feminina. O cuidado é feminino. Então você cuidar de você, você cuidar do seu corpo. Então eu quero que aos poucos a gente vai fazendo isso juntas. Para começo de conversa, nós temos esses dois combinados. Toda quarta-feira aqui, 8 horas da noite, eu quero que você se arrume. E eu quero que você faça como essas várias mulheres que eu postei hoje nos stories. Eu postei várias, depois vocês vão lá ver nos meus stories. Que postaram, eu vou encontrar as mulheres donas de si, tô aqui preparada, tô aqui me arrumando. Porque você não tá se arrumando pra mim, você tá se arrumando pra você. E quando você se arruma pra você, aí sim, e quando você tá se sentindo bem com você de verdade, aí sim as outras pessoas vão reparar, aí sim as outras pessoas vão te elogiar, aí sim o seu marido vai começar a te ver, vai te enxergar, aí sim você vai magnetizar. Então vamos começar a treinar isso pelo menos de quarta-feira. Porque se você não tem, tudo bem, hoje eu me estendi 1 hora, mas geralmente eu quero que o meu encontro aqui dure com vocês 30, no máximo 40 minutos. Se você não tem 30, 40 minutos pra expandir o seu nível de consciência sobre a sua relação com você, com o seu feminino, então você é um caso perdido. Então não pode fazer nada por você, assim, de verdade. E toda segunda-feira, já começamos nessa próxima, 7 e 7 da manhã, nós vamos meditar juntas para expandir o nosso canal intuitivo. Esses são os 2 primeiros rituais. E aos poucos nós vamos construindo outros. Tá bom, gente? Me fala uma coisa. Se arruma pra live, assiste, já engata uma saída pra jantar, a Rose falou. Adorei, Rose, amei o direct que você me mandou também. Ó, eu quero que vocês, antes de eu encerrar, deixem uma palavra aqui no chat que represente como que tá o coração de vocês saindo dessa live de hoje. Uma palavra. Qual é a palavra que reverbera no teu coração? Conta aqui pra mim no chat. Calma que ele demora um pouquinho para atualizar para mim. Mas escrevam aqui para mim. Entusiasmo, fé, paz. Agora tá vindo. Paz. Quentinho. Coração quentinho. Essa aí é das antigas. Animação. Quem trabalha pela manhã, eu vou deixar pelo menos a primeira meditação gravada. Você vai aprender a fazer para depois você fazer sozinha. Confia. Nani, sua linda, que saudade de você, te amo, um beijo no teu coração. Ai, Nani, vem pro meu evento, vem, você é minha convidada, vem. Minha equipe me mata, vem.
Nani faz parte da minha história de vida, linda, amo de paixão. Super poderosa! Poderosa e foda! E aí, Sandra, deixa eu falar um negócio pra você que falou poderosa e foda. Presta atenção. As outras pessoas te enxergam como você se enxerga. A sua autoimagem dita o rumo da tua vida. Enquanto você não se enxerga poderosa, foda, digna de prosperar, sabe? Digna de ter sucesso, você nunca vai chegar lá. Você nunca vai poder ter um resultado que seja maior, acima da sua autoimagem. Nunca. O que a gente está fazendo aqui? Começando o processo de alterar a nossa autoimagem. Por isso que quando eu falo, parece idiota, mas não tem nada de idiota. Quando você se arruma... Ai, peraí. Quando você se arruma, que a minha cachorrinha tá querendo sair, eu tô morrendo de dó dela. Sabe? Ah, eu tô me arrumando pra ir lá na live da Rê. E você tá afirmando pra você que você tá se cuidando, que você tá se enxergando diferente, que você agora tá se enxergando como uma mulher foda. E aí todas as áreas da sua vida vão responder sobre isso. Hashtag donas de si. Se fez sentido pra você esse papo aqui hoje, última coisa que eu quero te pedir. Se fez sentido pra você, escreve aqui. Hashtag donas de si. A Lê aí. Ô Lê, você trata de me mandar direct que eu quero saber se você vai vir na semana que vem, se eu vou te ver. Você vem passar a semana comigo. Escreve aqui. Eu quero ver uma enxurrada de hashtag donas de si. Quero ver. Lindas da minha vida. A Flá Porto deu start. Eu vou pedir pra minha equipe printar. Printa agora, gente. Hashtag donas de si. Printa, equipe. Printa. E vai printando, que eu quero ver nome por nome de cada uma dessas mulheres aqui no chat que estão fazendo esse compromisso que é com elas. Não é comigo, é com elas. Sandra, Alba, Lela, Nani, Karine. Aqui acho que a pessoa tá com o sobrenome dela, Raquel. Eu quero ver depois. Printa tudo e vocês me mandem lá no nosso canal de trabalho, viu, equipe? Eu quero me conectar com a energia de cada um desses nomezinhos aqui, ó. Eu tô muito feliz do fundo do meu coração, que vocês estejam usando o livre-arbítrio de vocês. Deus faz tudo, menos a sua parte. Deus vai dormir com isso no teu coração. Deus faz tudo, menos a sua parte. Porque se ele fizer a tua parte, ele tira a tua oportunidade de crescer e aprender. Ele não vai fazer a tua parte. Ele vai te entregar as oportunidades. Ele vai te entregar as coisas do nada. Do nada eu fui parar na live da Renata, do nada. Mas é através do seu livre-arbítrio, aí é você em ação. Aí é a parte que ele não vai fazer. Ele põe a sincronicidade na tua frente para te ajudar. Mas a sua parte ele não vai fazer. Então eu tô muito feliz de ver esses donas de si, porque daí vocês estão usando. Isso é um contrato que você tá firmando com você mesma, de que você está usando o seu livre-arbítrio, a parte que Deus não faz por você, para dar um salto na tua vida daqui para frente. E essa é a minha missão. E vocês que estão escolhendo subir comigo, eu não vou economizar em pegar na mão de vocês para que vocês comecem a viver uma vida extraordinária daqui para frente. O que é viver uma vida extraordinária daqui para frente? Com muito mais autoestima, com muito mais autoconfiança, um outro nível de autoimagem, com muito mais sucesso profissional, dinheiro, porque você merece abundância na tua vida. E com relacionamentos muito melhores. Muito melhores. Combinado, gente? Se é isso que você quer, você tá na família certa, na tribo certa, na egrégora certa. Beijo nos corações de vocês. Segunda-feira, 7h07, estou ao vivo aqui pra gente meditar, tá bom? Beijo, gente. Boa noite.